Então estou aqui nesse dia, meus amados, para trazer mais uma porção da palavra do Senhor. Deus tem uma palavra maravilhosa nesse dia para os nossos corações. Quero ler os versículos da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Palavra maravilhosa. Meus queridos, quero nesse dia destacar 3 pontos em que Deus fez pelos homens. Na sua infinita misericórdia, no seu imenso poder, nós podemos ver que aqui Jesus estava confortando o coração dos discípulos, dos seus seguidores, e até mesmo nos últimos dias, nesses mesmos dias que nós estamos vivendo. Nós somos carentes e precisamos que Jesus fale conosco todos os dias da nossa vida, nos confortando, nos ajudando, nos orientando e trazendo-nos esperança, aqui como Ele fez nesse dia. Mas antes disso, nós podemos ver, como eu disse, eu quero relatar 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus fez este mundo, nós encontramos no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 2, Deus falando todas as coisas que Deus fez, quando Ele criou esse universo, essa terra, Ele dizia que foi bom aos olhos dele. Até chegar ao homem. Criou o homem, deu ordem ao homem, abençoou o homem e entregou todas as coisas na mão do homem, para que o homem cuidasse para ele, aqui na terra. Sendo assim, os homens se corromperam. Houve o pecado e esse mundo generalizou. Mas foi a primeira criatura de Deus, a primeira criação na terra, humanos. Muito bem, porque antes Deus já tinha criado os céus. Deus criou os céus, que é a sua moradia, para estar junto com os anjos e em todo o seu poder. Então nós podemos observar que Jesus aqui estava instruindo os seus discípulos. Mas vocês não precisam ficar com o coração turbado, não turba o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus estava confortando o coração deles, porque Jesus prometeu a eles que ele precisava ir preparar um lugar. Porque neste lugar, primeiro, aqui na terra que Deus tinha preparado, já não serviria mais para os seus discípulos eternamente. Eles iam ficar por um tempo, como vocês sabem que todos nós também vamos ficar aqui por um tempo. Porém, nós precisamos sair daqui deste mundo. E é por isso que Jesus, no seu imenso amor, disse que ia preparar um lugar. E ele ia voltar de novo para levar para este lugar. Então sabemos que Jesus vai voltar um dia novamente para levar os seus, aqueles que aceitarem a Ele, aqueles que confiarem a Ele. Ele vai levar para as nações celestiais um dia. Porque não precisa temer, meu amado, porque todos os homens vão sair da terra. E aí nós podemos observar que, como eu falei, no Gênesis, Deus criou todas as coisas. Essas coisas se corromperam, a ponto de chegar a essa conversa que Jesus, então, terá com as pessoas no dia do juízo final, nos últimos
momentos de diálogo dele com o ser humano. Veja bem o que ele vai falar agora, já é no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 41. Vai ver que os homens jogaram tudo fora, o que Jesus preparou. Agora veja bem o outro lugar onde ele preparou. Eu falei que eu falava de 3 pontos. Agora veja bem o último ponto, uma outra terra que Jesus preparou, que está preparada. Veja bem o que ele diz. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem que tristeza agora, quando Jesus prometeu, agora aqui em João, que nós lemos, que ele ia preparar um lugar, e ele foi preparar, e está preparado para os salvos, para os cristãos verdadeiros, para aquele que aceitar Jesus de coração e ser fiel a ele. A estes, Deus tem preparado um lugar de glória, o paraíso de Deus. Mas, para os que não aceitarem a Jesus, para os rebeldes, para aqueles que, mesmo aceitando a Jesus, mas não firma na palavra, não está firme, desvia dos caminhos do Senhor, pratica as obras que Jesus diz para não praticar, a estes, ele vai falar naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, já agora, essa preparação não foi para os homens. Porque se quer saber, Deus preparou a terra, este mundo, para os humanos, nós humanos na terra. O céu, ele preparou para os seres angelicais e para a sua moradia, o seu trono de poder. Mas agora, o lago de fogo, ele preparou para o seu adversário, chamado diabo, e os seres infernais. Misericórdia. Agora veja bem, as pessoas que fugirem de Jesus hoje, fala assim: mas está muito difícil, eu não quero ser crente, eu não quero aceitar Jesus, porque fulano de tal, eu vi fulano de tal escandalizando. Olha, veja bem o que esses homens estão fazendo na face da terra. Essa pessoa naquele dia vai ser reprovada. E a Bíblia disse que essa pessoa vai chorar amargamente. Nas trevas exteriores, a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Hoje, se você observar nesse globo do mundo que Deus criou para os homens, mesmo assim, depois do pecado, Deus continua amando os homens. Deus continua amando a humanidade. Deus de maneira nenhuma abre mão da humanidade. É a humanidade que abre mão de Deus. E se vocês observarem, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Se você pegar a pior prisão deste mundo, penitenciário, que podemos observar que existe muitas vezes documentários que se fala da pior prisão do mundo. Mas lá, as pessoas têm um prato de comida para comer. Pode não ser aquela comida boa como a pessoa espera. Lá as pessoas têm água para beber. As pessoas têm uma roupa para vestir. Mesmo sendo tratado, muitas das vezes, sendo justiçadas aos seus merecimentos, mas a pessoa ainda tem um advogado ainda para que tem uma esperança de sair dali. E diz que é a pior prisão do mundo. Mas lá onde Deus preparou para esses que nós falamos aqui de Mateus, capítulo 25 e versículo 41, quando Jesus declara, lá no lago de fogo não tem advogado. No lago de fogo não tem vestes para vestir. Lá não tem comida para comer. Lá não tem água para beber. Nem esperança de sair de lá. O homem não sai de lá nunca mais. Então veja bem como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso.
Deus dá ao homem a oportunidade até os últimos momentos da sua vida. Até mesmo aquelas pessoas que estão no corredor da morte aqui na prisão, nas prisões deste mundo, que é o lugar onde tem pena de morte, onde esse homem é condenado à morte. Mesmo de lá, se esse homem aceitar Jesus, ele pode perder a vida. Ele pode perder a vida aqui na terra. Mas ele vai encontrar com Jesus, porque ele aceitou Jesus. Não importa o pecado que ele cometeu, não importa o que ele fez. Os homens podem tirar a vida dele, mas Deus vai conceder a ele a oportunidade de morar no paraíso de glória, junto dos seres angelicais. É diferente dos homens que estão muitas das vezes aí livres, que se acham livres, que andam arregalado o tempo todo, indo e vindo, e estão praticando mal, praticando injustiça, e não quer se arrepender. Esse tipo de pessoa que não se arrepende, a Bíblia já diz que está condenado, conforme nós já lemos aqui. Então, meu amado, nós precisamos atentarmos para a vida de Jesus. Jesus está voltando, está às portas. Tudo diz que ele está voltando. Mas muitas das vezes as pessoas estão ignorando isso o tempo todo. Não quer se redimir. Não quer reconhecer, não quer renunciar em modo algum. O tempo todo a palavra do Senhor está sendo anunciada. Mas os homens não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Porque nesses 3 países, vamos dizer países, 3 terras, ou 3 universos, classifica como quiser. Só tem um que resta para os homens. Que Deus convida os homens no dia a dia. Todos os momentos, só tem um. Que é as mansões celestiais. É nos lugares celestiais, onde Deus habita. É lá que Ele quer que os homens vão para lá. A morar com Ele, para adorar Ele para sempre. Um lugar de gozo, um lugar de maravilhas, um lugar de paz, um lugar de alegria. Um lugar onde você não mais sofra como neste mundo. É para lá que Deus quer que os homens vão. Porque o país que Ele preparou para os homens antes, o adversário foi lá e destruiu. Como vocês são testemunha. Ninguém tem que culpar um ao outro porque a situação está. Nós temos que culpar nós mesmos e dizermos que somos ingratos por tudo que Deus já preparou para nós. E muitas das vezes nós viramos as costas e íamos para o outro lado. O lado da perdição. Então, meus amados, a Bíblia nos declara que você não deve olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Olhar para Jesus, correndo a carreira que está proposta, com paciência, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude no dia a dia, e que entre os que nós sabemos escolher, entre esses 3 países que o Senhor criou, que o Senhor fez, para que nós sabemos escolher entre o bem e o mal, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos leva para esse país de glória e não para esse país de perdição que Ele criou por causa da maldição. Por isso que Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque os que amam o mundo estão amando a concupiscência deste mundo. E Ele diz mais: todos os homens que se fazem amigos deste mundo se constituem inimigos de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus alcance o seu coração, entre na sua vida nesse dia e transforma, e te dê sabedoria para que você tenha condições de pensar, refletir, porque nesse lugar de maldição, para onde o Senhor diz que os homens que não se redimiram irão, não tem paz nunca mais, e é eterno. O espírito não morre,
Então, precisamos meditar e refletir que o nosso espírito não morre. Ele veio de Deus e precisa voltar para Deus. E se ele chegar até Deus e ele estiver contaminado, o Senhor não vai aceitar. E ele irá para um lugar para onde a Bíblia descreve que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua família, dos seus amigos, dos seus entes queridos e também dos meus. Que Deus tenha misericórdia de todos os humanos da face da terra. E que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Se você chegou até aqui, meu amado, não deixe de deixar seu like, que ajuda muito para esse vídeo andar mais. Não deixe de comentar, pode comentar. Fala o que você sente, o que você achou dessa palavra, se essa reflexão é verdadeira ou não. E também inscreva no canal para que Deus possa crescer esse canal para a glória de Jesus. Estarei fazendo oração. Receba essa oração em nome de Jesus, não importa a sua situação. Se você crê, Deus vai jogar por terra as barreiras desse dia. E você vai transpor sobre todas as coisas que você está passando. Oremos. Meu Deus e meu Pai, eu sou grato a Ti, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. O Senhor é o único que entregou a sua vida pelos homens. O Senhor é o único que intercede pelos homens. O Senhor é o único caminho, a verdade e a vida que possa levar os homens ao trono de glória diante do Pai. Eu te peço, meu Senhor, visita agora, Senhor Deus, toda a face da terra, pela Tua bondade e misericórdia. Abençoa toda a humanidade, Senhor Deus, todos os homens, ó Pai, porque o Senhor disse que iria preparar um lugar, e eu tenho certeza que o Senhor preparou esse lugar, e o Senhor está às portas, eu tenho certeza, eu sinto, ó Pai, a Tua presença, e sei que o Senhor está vindo, Senhor Deus, o mais breve, Pai. E eu te peço, meu Senhor, que o Senhor ajude os homens, fortalece a cada lar, a cada vida, Senhor, visitando-nos, Senhor Deus, desde as penitenciárias, Senhor Deus, ó Pai querido, até os terreiros de Maria. Arranca de lá com mãos fortes, Senhor Deus, aquelas vidas que estão aprisionadas, porque só o Senhor tem poder, ó Pai, para restaurar a vida do homem. Meu Deus e Pai, Senhor, eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado.